Graça e paz, meus queridos irmãos, como é bom estar aqui mais uma vez com vocês, estudando a palavra do Senhor neste domingo na escola dominical. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías 44, versículo de 1 a 8. Hoje estaremos estudando o Espírito Santo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Isaías, a partir do versículo 1, Isaías 44, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus diz: escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, o seu Criador, e o tenho ajudado, desde o dia que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que as terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Muitos se juntarão ao meu povo de Deus. Um dirá assim: eu sou do Senhor. Outro dirá: o meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão: eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Todo-Poderoso diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Haverá outro Deus que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenham medo. Não fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por esta manhã maravilhosa de domingo, no qual nós estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra e sobre a pessoa do Espírito Santo. Que possamos receber a sempre viva Palavra do Senhor e que o Senhor possa falar em nossos corações. Que os nossos corações venham estar receptivos, ó Pai, para receber a Palavra do Senhor. Que possamos compreender e entender um pouquinho mais da pessoa gloriosa do Espírito Santo. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que alegria poder estar aqui com os irmãos nesta manhã e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E nessa lição nós estaremos estudando o Espírito Santo na Antiga Aliança. O texto base que nós lemos, o livro de Isaías 44, versículo de 1 a 8. Porém, o texto áureo, o texto base, diz assim, Zacarias capítulo 7, versículo 12. Se fizerem o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas procedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Os objetivos dessa lição, desta manhã, desse domingo, é poder compreender que o Espírito Santo ele atuou por toda a Bíblia e também no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. A sua ação é visível, a sua ação ela é clara, ela é explícita, ela é perceptível, mas apesar de o Espírito Santo nunca deixou de colaborar com Deus. Em todas as ações de Deus, o Espírito Santo esteve presente. É importante também nós percebermos que o Espírito Santo ele teve um papel fundamental no plano de Deus e ele é que foi anunciado desde os tempos
antigos, desde os tempos antigos, o Senhor Deus já havia anunciado sobre o Espírito Santo. A Bíblia, ela possui diversos tipos de literatura. Ela possui história, poesia, profetas ou profecias, as epístolas e etc. Você pode perceber que no trimestre passado nós estudamos a respeito de alguns livros proféticos, os profetas menores. E agora nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. E foi escrita por diversos tipos de pessoas diferentes, em épocas distintas. E apesar disso, nós cremos que ela é completamente inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, nós acreditamos fielmente que o Espírito Santo guiou, que o Espírito Santo iluminou durante os relatos dos acontecimentos, independente do tempo, independente do local onde eles estavam. Vimos bem rapidamente em lições anteriores algumas citações e algumas referências do Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora, no entanto, nós teremos uma perspectiva mais profunda dentro desse tema tão importante. A presença do Espírito Santo, meus queridos, de Gênesis a Apocalipse, é real. E não temos dúvidas sobre isso. Ele age em parceria com Deus desde a antiguidade. Nós estudaremos livro por livro do Antigo Testamento e manteremos, para fins assim didáticos, as seguintes divisões: o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e também os livros proféticos. Ok? Vamos lá então. A respeito do Espírito Santo no Pentateuco. Em Gênesis, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, lemos que o Espírito Santo de Deus ele atuou principalmente na criação do universo. O Espírito Santo ali se movia na face das águas, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. No versículo 1 fala que a terra era sem forma e vazia, né? Na verdade, o versículo 1 fala que criou Deus os céus e a terra. Mas a fé cristã, ela começa com a confissão de que Deus é o Criador dos céus e da terra. E na perspectiva cristã, as primeiras histórias de Gênesis estabeleceram o palco para o desenrolar do drama redentor narrado na Bíblia. Vou baixar o volume aqui um pouquinho, que está um pouquinho alto. Ok, vamos lá? A cena final desse drama é retratada no livro de Apocalipse, né, que é o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. E o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, antevê que assim como houve o início do mundo, no qual Deus trouxe à existência todas as coisas, que é o livro de Gênesis, também o livro de Apocalipse, ele fala a respeito do final, onde haverá um novo céus, onde haverá uma nova terra, e por aí vai. Então nós podemos ver que o Espírito Santo, ele esteve no Gênesis, como também está no livro de Apocalipse. Gênesis é o primeiro livro e o Apocalipse é o último livro da Bíblia. Embora o termo Espírito Santo não seja explicitamente citado em alguns livros, não quer dizer que ele não estivesse cooperando com Deus. Nem sempre, meus irmãos, veremos sua manifestação direta, visível, clara, mas nós poderemos observá-lo quando Moisés observou a glória de Deus pela brecha de uma rocha, porém, assim, bem perceptível.
Aí agora nós vamos falar a respeito do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele é fundamental tanto para a teologia judaica como para a teologia cristã. Por quê? Porque ele ilustra como Deus é um remidor da injustiça. O pecado e da opressão, como Deus ele é remidor da injustiça, do pecado e da opressão. E, portanto, serve como paradigma para todas as redenções futuras. Êxodo nos ensina que Deus é soberano sobre a sua criação e que os seres humanos não podem destacar a sua vontade nem limitar os seus propósitos. Em Êxodo, o Espírito Santo ele aparece como especial cooperador dos propósitos divinos. Em Êxodo 31, versículo de 1 a 11. Ele começa a capacitar pessoas, por exemplo, na construção do tabernáculo, que representava a maneira como Deus habitava ou habitaria entre o povo, como comunhão da nação com ele, e como ele deveria ser restaurado, e como ele iria restaurar depois o pecado. O tabernáculo ele deveria ser criado exatamente de acordo com as especificações divinas, uma vez que ali seria o lugar onde Deus habitaria entre o seu povo. Podemos observar então que no livro de Êxodo nós vemos a ação do Espírito Santo capacitando as pessoas para a construção desse tabernáculo que seria a morada de Deus, onde Deus visitaria as pessoas, estaria ali e tendo uma comunhão com a nação e com ele, e a ação do Espírito Santo ali nós podemos observar. No livro de Levítico, nós não vemos expressamente escrito termos assim, Espírito Santo nas páginas de Levítico. Contudo, nós sabemos que esse livro trata da santidade, Levíticos capítulo 19, versículo 2. E ele tem como um contexto a caminhada do povo de Deus até Canaã, a terra prometida. Após o Êxodo, o Senhor continuou guiando os israelitas e estabeleceu regras para que eles pudessem servi-lo devidamente. E santidade não significa separado, consagrado. Então era isso que Deus estava fazendo com o povo tirado do Egito. Ele estava o quê? Ensinando que era preciso abandonar os costumes, abandonar os hábitos pecaminosos. Aí fala para toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, é santo. Levítico capítulo 19, versículo 2. E quando Pedro ele estava exortando o povo do seu tempo, nós observamos que ele disse assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, nossa maneira de proceder, porque está escrito está: sede santos, como eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 a 16. A genuína santificação, ela não é possível sem a presença do Espírito Santo. Ele é Deus, é parte da Trindade e ele estava presente, ainda que não manifestasse, ajudando o povo a seguir o seu caminho em santidade. Aí a gente pode observar no livro de Levítico o Espírito Santo tratando sobre santidade. Nos livros de Números e Deuteronômio, o Números dedica 6 capítulos, do capítulo 5 ao capítulo 10, às instruções sobre a santificação do povo. Depois que a primeira geração de israelitas recém-libertados do Egito perdeu o direito à terra prometida devido ao pecado, também neste livro vemos a ação colaborativa do Espírito na capacitação de homens para o ministério, como vemos o exemplo de Josué.
O Josué ele recebeu uma capacitação para liderar o povo, o qual continua o trabalho de Moisés na condução do povo a Canaã. Em Números 27, 18 fala assim: toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Aí nós podemos ver a ação do Espírito Santo. Ele tem um Espírito, é um homem que há Espírito. A teologia de Deuteronômio enfatiza a entrega da lei como um ato da graça de Deus para que Israel estabelecesse uma comunidade de aliança marcada por retidão espiritual, justiça social. Neste livro, nós lemos o relato de que Moisés passou definitivamente a sua liderança para Josué. Assim como em Números, Deuteronômio retifica que Josué estava cheio do espírito de sabedoria e a tarefa era árdua e o povo ele tinha um coração duro. Somente o Espírito de Deus poderia ajudá-lo a cumprir os planos divinos. É assim com a gente hoje. Irmãos, com a força do nosso braço, nós não conseguimos nada. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a cumprir os propósitos divinos. O Espírito Santo nos livros históricos, os 12 livros que compõem os livros históricos do Antigo Testamento, eles oferecem um rico tesouro de informações sobre os líderes de Israel, que são os juízes, reis, sacerdotes e profetas. Eles também abrem uma janela para a vida cotidiana do povo, a sua cultura, seus costumes, suas crenças, suas práticas, seus sucessos, os seus fracassos. E por causa das informações registradas nesses livros, sabe-se mais sobre a vida do antigo Israel do que a respeito de qualquer um de seus vizinhos do Oriente Médio. Os temas dos livros históricos, eles giram em torno da atividade divina de chamar, de escolher, punir, redimir e usar a nação de Israel como povo da aliança para cumprir os propósitos globais. E nesse sentido, os livros não apenas contam a história da nação e do povo de Israel, mas também a história maior da graça redentora de Deus para com todos os povos. Por exemplo, a gente tem Raabe, a cananeia, Ruth, a moabita, Naamã, o sírio. Em cada livro, as promessas da aliança de Deus são expressas em termos de bênçãos, julgamento, perdão e preservação e restauração. Nesses livros, a obra do Espírito Santo se vincula principalmente à vida dos profetas e dos reis. Por exemplo, o Espírito Santo agiu na vida dos profetas Elias e Eliseu. O Espírito Santo entrou em Amizai para animar o rei Davi e lhe dar forças diante das dificuldades. O Espírito Santo revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, a fim de advertir o rei Joás da sua idolatria. Irmãos, o Espírito Santo está em toda a Bíblia. Ele também está nos livros históricos. Nos livros proféticos, ou nos livros poéticos, nós observamos que os hebreus eram um povo criativo. A poesia, a música estavam intimamente interligados e eles faziam todos os aspectos preeminentes da vida doméstica e social. Eles não somente eram parte importante de casamentos, festas de colheita e funerais, como também ocupavam posição central na vida religiosa de Israel. Embora a prosa pareça suficiente para registrar fatos, os hebreus empregavam a poesia para expressar a alma. E a vida religiosa de Israel é um registro de experiências humanas reais. As porções poéticas do Antigo Testamento, portanto, retratam as emoções e as experiências do povo de Deus.
E a Bíblia, como conhecemos, agrupa cinco livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Entretanto, não significa que outras porções das Escrituras Sagradas não apresentam estruturas desse gênero. Os livros proféticos também fazem uso intenso de forma poética para transmitir as suas mensagens atemporais, bem como algumas partes do Pentateuco e dos livros históricos. Entre os livros poéticos, lemos que Jó reconheceu a participação do Espírito Santo na criação do homem, em Jó capítulo 33, versículo 4. Você pode conferir na sua Bíblia. E em Salmos, o autor afirma que o Espírito está presente na manutenção da vida, Salmo 104, versículo 30. E em Provérbios, Salomão afirma que o Espírito de sabedoria que estava nele poderia ser derramado em quem se inclinasse às suas orientações. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Agora, o Espírito Santo nos livros proféticos. A nossa Bíblia, ela inclui os 5 livros de profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E as mensagens deles servem de lembrete de que todas as nações são responsáveis diante de Deus por seu comportamento e por suas políticas. Sobre os profetas menores, 3 têm como foco o Reino do Norte, Israel, cuja capital era Samaria, que é Oséias, Amós e Jonas. 6 profetas menores têm como foco o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, Joel, Abadias, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E os 3 últimos profetas menores, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, têm como foco os exilados judeus que haviam retornado da Babilônia para reconstruir o templo e reestabelecer Jerusalém. Eles formam o elo final com as profecias messiânicas cumpridas em Jesus no Novo Testamento. Podemos ver a ação do Espírito em Zacarias quando o profeta exorta o duro coração do povo, o qual sequer ouviu o que os profetas antigos disseram. Em Miqueias, quando o profeta admoestou o povo por causa das injustiças que praticavam. E em Ezequiel, enquanto conduzia a profecia em sua missão. As mensagens, meus irmãos, dos profetas, ainda que falam ao nosso coração hoje, embora não sejam endereçadas a nós diretamente, as mensagens falam em nosso coração hoje. No mês passado nós ficamos 3 meses estudando a respeito dos profetas menores. E parece que nós estávamos vivendo aquelas palavras, aquelas verdades dos profetas. Mas é exatamente isso. As profecias ainda falam em nosso coração hoje. Na verdade, elas nos lembram que Deus considera todas as pessoas responsáveis por suas atitudes, especialmente aqueles que afirmam pertencer a Ele. O Espírito Santo é o grande responsável por fazer as vozes desses grandes homens reverberar em nosso coração ainda hoje. E eu quero concluir com você. Em todo tempo, compreendemos que o Espírito Santo cooperou conjuntamente com Deus no cumprimento dos seus desígnios. Apesar de nem sempre conseguirmos ver tão claramente nos relatos bíblicos expressões diretas e explícitas à sua pessoa. Contudo, não há como refutar que, ainda que discreto, ameno, modesto, mesmo invisível, o Espírito Santo sempre colaborou de alguma forma para os propósitos do Senhor. E saiba que ainda o Espírito Santo está colaborando. O Espírito Santo está aqui na terra fazendo o que ele tem que fazer, cumprindo os propósitos de Deus, porque também ele é Deus, ele está cumprindo o seu propósito de converter os corações, sabe? Convencer as pessoas do pecado. Ele está aqui falando no meu coração.
Ele está aqui hoje falando no seu coração. Aleluia! Irmãos, nem sempre nós podemos perceber que Ele está agindo na nossa vida com a sua presença vigorosa, intensa. Todavia, isso não quer dizer que Ele não esteja atuando. O Espírito Santo, Ele está atuando em nossas vidas, na sua vida e agora. O Espírito Santo está com você. É preciso ter fé, é preciso crer que o Espírito Santo está trabalhando, ainda que não percebamos. Irmãos, que palavra abençoada que estudamos hoje. Nós vemos que o Espírito Santo, ele está atuando desde a antiguidade, desde antes da criação do mundo. O Espírito Santo está ajudando Deus nos seus propósitos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar esse dia maravilhoso. Aproveite esse dia, aproveite a presença do Espírito Santo que está aí agora com você e ore ao Senhor, tenha relacionamento com Ele. Amém? Hoje à noite estaremos cultuando o nome do Senhor, louvando a Ele, rendendo-lhe graças, louvores, porque Ele é santo. E eu convido você a participar com a gente hoje, às 19h30, no nosso culto presencial e também no nosso culto online. Você não tem condições, está indo em nossa igreja, você pode participar conosco no nosso culto online através do YouTube. Só você digitar lá, Projeto Júbilo, e você seguir o nosso canal. Amém? Deixa eu orar com você, feche os seus olhos. Eu quero agradecer, antes de orar, a sua participação aqui com a gente. Deus possa abençoá-lo ricamente. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, ministrando a Tua palavra. Deus abençoe os corações, abençoe todas as pessoas que participaram dessa aula da Escola Bíblica Dominical, e que nós aprendemos hoje um pouco mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Que eu possa nos dar um dia alegre, um dia na Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.